Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar fazendo menção à palavra de Deus aqui. Em rápidas palavras. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 a seguir, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Isto ela fez por muitos dias, mas Paulo perturbou, voltou e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, para que saia dela. E ela saiu na mesma hora. Amém? A palavra do Senhor aqui fala a respeito de uma certa mulher que usava um dom maligno, de adivinhação, feitiçaria, para gerar lucro. Ela gerava lucro tanto para ela quanto para a cidade. E passando por ali dois homens de Deus pregando o evangelho, Paulo e Silas. Enquanto pregavam o evangelho, se depara com a situação onde alguém que opera pelo poder das trevas lhe traz elogios, lhe traz convicção da palavra que eles estavam falando. Deixam uma certeza a quem está ouvindo que o que aqueles moços pregavam, que eles estavam falando realmente era palavras de salvação. E às vezes nós formos olhar, talvez nós, na nossa pequenez, ou na falta de entendimento, talvez não importaríamos. Talvez o nosso ego até se engrandeceria, Porque, de certa forma, o ser humano ele gosta de ser elogiado. Ele gosta, em certas situações, de estar num pedestal, um patamar mais elevado. E nós devemos, às vezes, nos policiar nessa questão. E Paulo, percebendo aquilo, o agido maligno, ele repreende. Ele chega àquela mulher e repreende o espírito maligno que havia nela. O espírito que dava a ela um dom de adivinhar, de adivinhações. E aquilo gerou um caos na cidade. E eu estava lendo hoje essa passagem e analisando como nós estamos pregando o evangelho. Como que está sendo a pregação do evangelho? Nos capítulos anteriores nós vemos aqui Estevão sofrendo, até mesmo o próprio Paulo sofrendo, E isso não abalou a fé deles. Eles continuaram pregando o evangelho e chegando nesse versículo aqui, eles não estão sofrendo aqui flagelos. Ao contrário, eles estão sendo elogiados. Eles não estão sendo confrontados aqui. Eles estão tendo um respaldo, mesmo que por parte do maligno, mas estão tendo um respaldo. Só que Paulo, ele, pelo o poder do Espírito Santo, a sabedoria que o Espírito Santo nos dá, o discernimento, ele expulsa aquele espírito maligno. Por quê? Porque não tem como as trevas andar juntamente com a luz. Eu não posso fazer aliança com as trevas porque me bajula, porque me convém, porque me traz alegria, porque me elogia. Não. Independente do pedestal que querem nos colocar, o nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso compromisso é a nossa salvação. E jamais faça aliança com o poder das trevas. Ah, mas não tem nada a ver. Tem.
Nós vivemos no século XXI, onde a igreja está parte da igreja, vamos colocar assim para não generalizar. Vamos pegar o nosso meio gospel, né, dos cantores, que estão fazendo aliança com produtoras, com o mundo secular. Cantar um hino em adoração a Deus e uma música é uma coisa só, virou uma coisa só, o dizer deles. Mas nós que entendemos da palavra, não é assim que funciona. Jesus ainda continua sendo Deus. Palavra ainda continua se cumprindo. Evangelho ainda continua sendo evangelho. Isso não muda. Independente da aliança que você tem, ou com Deus, ou com Mamon, a palavra vai se cumprir à íntegra. E aqui Paulo não faz uma aliança com essa mulher. Não aceita os seus gracejos, né? Não aceita aqui as suas propostas. Ou seja, eu não quero aliança com o que não é de Deus, o que não provém de Deus. Nós não podemos fazer aliança jamais com o que não provém de Deus. Repreenda o que não é de Deus na sua vida. Não tem como você servir a Deus e fazer uma aliança com o mundo. Não tem como. Ou você faz uma aliança com Deus e permanece com Deus, ou você faz uma aliança com o mundo e permanece com o mundo. Com as obras das trevas. Quando eu falo mundo, são as obras carnais, os desejos carnais, que não agradam a Deus, né? E por esse ato, Paulo, ele é levado à prisão, é açoitado, Paulo e Silas. E ali na prisão, talvez você vai pensar assim, ele apanhou, sofreu. Para que adorar um Deus desse? Para que continuar? Porque nós temos a certeza da nossa salvação. E Paulo, tendo a certeza da salvação e que o evangelho que ele pregava era um evangelho puro, verdadeiro, Paulo na prisão, ele começa a cantar, ele começa a orar. E a Bíblia fala que naquele período em que eles cantam, em que eles oram, Deus envia um terremoto naquele lugar e tira eles daquela prisão. Ali eles pregaram para os que estavam carcerados e pregou para o carcereiro. E a Bíblia vai relatar mais embaixo que ele ganha o carcereiro e a sua família para Cristo. Então, independente do que nós passamos por não fazer aliança com o mundo, independente do que nós somos, do que dizem que somos, né? Do que pensam que nós somos, a maioria das vezes vão falar que nós somos loucos, mas nós temos a salvação em Cristo Jesus Cristo e somos pregadores e ministros do Evangelho, independente da situação. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que incomodar o mundo. E o que eu estou falando aqui é que o Evangelho lá fora, o Evangelho raso que estão pregando, ele não incomoda o mundo. Você vê hoje cantores do mundo secular que cantam as suas músicas secular e cantam um hino no show, e aí nós falamos assim, estão pregando o Evangelho, será? O Evangelho é algo puro. É colocado, a presença de Deus é colocada dentro de quem tem aliança com Deus. Então sirva e siga o Evangelho. Vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Você vai ser repreendido em muitos momentos. Talvez você não vai ser aceito no mundo que você vive, na sociedade que você vive, nos lugares que você se encontra. Talvez as pessoas não te aceitarão por crer num evangelho genuíno, que transforma, que liberta. Mas saiba que isso é a presença de Deus, é o evangelho de Deus incomodando o mundo. E a salvação vem através disso. Porque a palavra de Deus, ela confronta a minha vida e a sua vida. E a vida de quem rodeia a cada um de nós. É por isso que ela transforma. Nós vemos aqui, onde eu li aqui, se você vê o Atos dos Apóstolos, você vai ver que quanto mais sofriam, mais o evangelho crescia.
Então talvez essas alianças que estão fazendo não é benefício para a igreja. Porque talvez o evangelho que nós estamos pregando não incomoda mais as pessoas do mundo lá fora. Viva o evangelho genuíno. Palavra de Deus. Essa é a palavra que transforma e que liberta. Amém? Jesus ama a mim, ama você e ama aqueles que estão do seu lado. Amém? Que Deus abençoe a todos.